Abre a sua Bíblia. 1 Samuel 15. Nós leremos do 1 ao 28. 1 Samuel 15, 1 a 28. Tá ligado? Então tá bom. Diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram em Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era para matar geral. Então convocou Saul os homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. O bonde estava pesado. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Golpe está aí, cai quem quer. Depois disso, os queneus retiraram-se, saíam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos para com Israel quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento, sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Vaidoso. Saul era vaidoso. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Mentiroso, vaidoso e mentiroso. Samuel, porém, perguntou: então, que barulho de ovelha é esse que eu escuto com meus próprios ouvidos? Que ouvido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Samuel: os soldados trouxeram os amalequitas, e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fica quieto. Mandou calar a boca, meu irmão. Eu direi a você o que o Senhor me mandou falar essa noite. E Saul respondeu: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que eles sejam eliminados. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que Ele me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificar ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem prazer em holocaustos, em sacrifício, como quem obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor que a sua gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeita como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as suas instruções que me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volte para comigo, para que adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você.
Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul arrancou a barra do seu manto, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reinado de Israel, e entregou alguém que é melhor que você. Vamos orar. Senhor, fala conosco, rasgue os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos semana passada sobre a bênção e a maldição, e que a bênção e a maldição, ela está diretamente ligada à obediência. Quando eu obedeço, abre uma porta da bênção. Quando eu desobedeço, abre uma porta da maldição. E nós usamos o mesmo exemplo, do mesmo personagem, que é Saul. Nós falamos do início da vida de Saul, em 1 Samuel 13. Nós avançamos 1 Samuel 14, e agora chegamos em 1 Samuel 15, aonde o profeta já estava meio chateado com Saul, que ele já deu um mole. E agora Deus dá uma nova oportunidade para ele. Você tem uma missão, Saul. Qual era a missão? Matar os amalequitas, matar o rei Agag e queimar todos os despojos. Quem aqui não sabe o que é despojo, levanta sua mão. Quem sabe o que é despojo, levanta sua mão. Quem está em dúvida, levanta sua mão. Quem sabe mais ou menos. Muito bem. O que são os despojos? Vamos supor, o povo de Israel vai lutar contra os filisteus. Aí eu sou o povo de Israel e o Lucas é o povo filisteu. Aí o povo de Israel mata todo mundo. Aí matou os homens, os soldados, ficaram os bois, as ovelhas, as mulheres, o ouro, a prata, a comida, a planta, a comida que eles tinham lá. Então eu pego tudo e levo para o meu povo. O nome disso são os despojos de guerra. Amém? Entendeu? Então qual é a missão que Deus dá para o rei Saul? É para você matar o rei Agag. Qual era o nome do rei? Agag. E era para fazer o quê? Matar, vapo, executar, sem conversa. E era para queimar tudo, para matar, queimar todos os despojos. Não era para levar nada para casa. Amém ou não amém? Está comigo? Amém? Está ligado? Muito bem. A missão foi dada. O profeta, aí Saul foi, pegou o rei, matou alguns soldados e pegou a melhor parte das comidas, dos bois, das ovelhas, de tudo. E aí quando o profeta chega, Saul tem a cara de pau de falar assim: eu obedeci a ordem. Aí o profeta Samu, que é meio debochado, e ele fala assim: mas que barulho de boi é esse? Que barulho disso é esse? E aí o profeta vai, mata o rei e manda queimar tudo. Eu quero dizer para você que obediência parcial não é obediência. Ele obedeceu em uma parte. Se você obedece seu pai e sua mãe em uma parte, não é obediência total. Deus está me chamando para uma obediência total. Deus está te chamando para uma obediência total. Não adianta nada você obedecer na vida sentimental e você não obedecer nas outras áreas. Porque aí você vai ter uma vida sentimental maneira e as outras áreas uma bagunça. Tem muitas pessoas que vivem bênçãos em uma área da vida e uma zona em outras áreas da vida. A pessoa, por exemplo, às vezes ela é uma bênção aqui na igreja, mas na escola é uma vergonha. As notas são horríveis. E aí sabe quando você vai crescer na vida e poder ter influência? Nunca. Hoje mesmo, estava conversando com uma pessoa que abençoou o ministério para as Olimpíadas de amanhã. E essa pessoa abençoou ofertando um ônibus, não o ônibus em si, mas abençoando o pagamento do aluguel de um ônibus, amém? E ela falou assim: pastor, há 10 anos atrás, eu não tinha o que comer. E agora Deus está me abençoando, e eu posso abençoar os nossos adolescentes. E eu estou feliz por isso. Essa pessoa, ela é diretora numa multinacional. No Brasil tem 4 diretores e ela é uma das. E ela é a única mulher desse grupo de 4 pessoas.
E ela falou assim: pastor, Deus está me dando influência para me abençoar. Você quer ter influência, tem que estudar. Amém ou não amém? Pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Tu vai ser cheio do Espírito Santo e duro. Tu vai ser cheia de Deus, mas dura, não vai poder abençoar com ninguém, não vai poder fazer nada. Vai viver no podrão o tempo todo. Nenhum problema do podrão, que eu amo o podrão. Quem é do bonde do podrão aí, aleluia? Oh, que benção, a cantina está melhor que o podrão, hein? Mas, gente, tu vai namorar, tu vai levar a gata só pro podrão? Não vai rolar um outbackzinho? Não vai rolar uma paradinha melhor? Tu quer estar olhando pro teu namorado, né? É namorado ou é noivo? Namorado? Já estou profetizando. Só podrão? Não é bom ele levar você um outback de vez em quando? Aleluia, né, irmã? Ele leva, pô. Ele leva. Ah, ele leva? Amém, varão? É bom levar mesmo. Louvado seja Deus. Não adianta eu ser muito abençoado numa área e outra área ser largada. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém? A plenitude do Senhor é para a vida toda. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. É o que vai falar o Pacto de Lausanne, o Evangelho todo, para o homem todo, para o mundo todo. O Evangelho todo é pregar o Evangelho todo, sem tirar uma parte. Para o homem todo é mente, coração, corpo, é tudo. O Evangelho melhora todas as áreas da nossa vida. E Saul ali, ele estava obedecendo de uma maneira parcial. E eu quero tirar algumas lições desse texto, para que sejamos uma geração obediente e vivamos as bênçãos do Senhor. Quem quer viver as bênçãos do Senhor? Quem quer obedecer tudo o que Ele te mandar? As mãos já diminuíram. Primeiro lugar, obedeça a sua missão. Fala assim comigo: obedecer a minha missão. Fala com a amiga do lado: obedecer a minha missão. Amiga do outro lado: obedecer a minha missão. Olha para mim, a missão que Deus me dá é diferente da tua missão. Deus tem uma missão diferente para cada um de nós. A Yasmin está lá no coro, eu não posso ir para o coro, eu canto mal. Deus nunca vai me dar essa missão. Eu não estou falando de habilidade, não estou falando isso tem que ser muito bom, não. A gente tem que fazer com excelência, mas estou falando que Deus não me deu esse dom, esse chamado. Meu chamado não é cantar no coro, embora na minha adolescência já cantei. Ficava lá atrás, lá, e é verdade. Cantava, dava uma zoada, aí cantava de novo, e estava lá. Até lembro a música, mas eu não vou mostrar o meu talento para os irmãos. Vocês vão ficar agora, vocês vão perder essa oportunidade. Não vou fazer. Muito bem, não é minha missão. A minha missão é pastorear adolescentes, é Ministério do Esporte, é treinar líderes. A minha missão hoje, por exemplo, uma das minhas missões é pregar. Hoje, Deus deu essa missão aqui no Conectados para mim, porque eu estou aqui. Deus não deu essa missão para ninguém. Ninguém preparou a mensagem hoje, eu preparei. Porque essa missão hoje era minha, do Senhor, mas Ele me deu. Eu quero que você entenda, eu não ensaiei no louvor, porque eu não ia ministrar no louvor. Eu não ia tocar violão hoje, o Lucas tocou violão. Não é isso? Ele com certeza se preparou, né? Se não se preparou, ele está assim, Deus está falando comigo. Mas ele se preparou, eu creio, né, mãe? Ele se preparou no nome de Jesus. E aí eu quero dizer para você o seguinte: Deus sempre dá missões aos seus servos. E você precisa botar na sua cabeça o seguinte: missão dada é missão cumprida. Hoje mesmo, eu não sei como algumas pessoas conseguem fazer a obra de Deus e as coisas de Deus com desleixo. Isso não entra na minha cabeça. Porque primeiro que a excelência é um princípio de vida. Aonde você vai, no seu trabalho, por exemplo, eu vou comprar um pão, eu quero o melhor pão para minha casa. Eu não quero pão velho, pão dormido. Às vezes eu espero o pão quente. Quem espera também pão quente? Por que você não pega e fala assim, você chega lá na padaria e fala: eu quero um pão dormido de 3 semanas atrás. Por que você não fala isso? Porque você quer dar o melhor para a sua família. Então, excelência é um princípio de vida. Mas hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu precisava dessa pessoa para uma... Eu precisava não, melhor dizendo,
Também o reino não precisa de ninguém, nós precisamos do reino. Mas como eu estou organizando um evento de amanhã, na minha administração, eu entendia que essa pessoa ia ser importante em uma área. E aí eu falei com essa pessoa, a pessoa falou assim, eu não vou. Mas eu senti de perguntar assim, qual o motivo? Aí a pessoa deu um motivo meio banal lá, que eu falei, Jesus, eu não deixaria de ir por um motivo desse não. Se fosse família, se fosse uma coisa séria, tudo bem, aniversário de alguém da família, nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu fiquei 20 dias em casa, nas minhas férias, cuidando da minha família. Dá um pause, eu vou voltar para essa história, dá um pause. Eu estou querendo ensinar isso para vocês já há um tempo. Olha para mim, o dia que tiver programação na nossa igreja, não é para a gente ir para outra igreja. Não é. Quem faz está errado. Não é. Sabe por quê? Vai vir o pregador tal. Eu estou nem aí para pregador tal. Eu estou nem aí para cantor famoso. Se eu falasse para vocês as coisas que eu sei de cantor famoso, você ia ter vergonha de muitos cantores famosos. Uma vez eu fui pregar num lugar, um cantor famoso. Cantor famoso. Tem gente séria. Amém? Tem gente séria, mas não é todo mundo que é sério, não. Cantor famoso, hypado. Bênção. Eu fui pregar no evento que o cara estava cantando. Ele falou assim, eu só subo na hora de cantar, eu não fico no culto. Aí a mulher perguntou assim para mim, pastor, o senhor também só quer subir na hora de pregar? Eu falei, não, eu sou crente, eu amo culto. Na frente dos amados. Para mim, gente que não gosta de culto não é crente, não deveria nem cantar. Depois eu chamei a irmã no canto e falei, irmã, você tem que parar de perguntar, sabe por quê? Porque se você pergunta, você dá a opção. O culto é 7 horas, tem que estar 7. Todo lugar que eu vou pregar, acampamento, eu chego cedo, 7 horas, se é 7 horas, eu estou lá com a minha bibliazinha, meu iPad e consagração ao Senhor. Então eu quero dar uma orientação pastoral, não tem problema você ir em outra igreja não é pecado não, é bênção. Mas quando tem programação nossa, não pode. Porque ninguém te aconselha naquela igreja, ninguém cuida de você naquela igreja, ninguém está no GPS contigo, ninguém está com você nos seus problemas. Nós temos que valorizar a nossa casa. Eu não vou deixar de fazer algo para os outros e vou deixar a Vivi e o Davi em casa sem cuidar deles. Não vou. Primeiro eu cuido da minha família. Se eu não cuido da minha família, eu não posso cuidar de ninguém. Amém ou amém? Mas é oportunidade única. Oportunidade única. Eu lembro quando eu fazia seminário, tinha vários professores brabíssimos, professores brabos. Alguém perguntava assim, quais são os seus melhores pastores? Pastor João, pastor Natan e pastor Carlos. Que eram os pastores que tinham na época aqui na nossa igreja, agora aumentou ali. Aí o pessoal, mas e o professor tal? Professor tal é bênção, mas ele não estava comigo quando eu me converti, professor tal não me ensinou a pregar, professor tal não me ensinou a evangelizar. Nós temos que valorizar, é a nossa liderança que está contigo. Nós temos que valorizar o nosso pastor João, que todo domingo está pregando. A gente tem que valorizar a nossa casa. Agora, deixar de fazer algo, porque a gente está indo para outra igreja em dia de culto. Uma coisa, se você for ministrar, é diferente, é um chamado diferente. Eu não estou falando disso. Às vezes eu prego em outra igreja, no culto do Conectados. Eu prego e outro prega aqui. É um chamado que Deus me deu. Amém ou não amém? Mas eu nunca deixei. Congresso de adolescentes, eu estou aqui. Você sabe quantos convites eu rejeitei na data do Congresso de Adolescentes? Eu não vou nem falar. Eu falo assim, Congresso de Adolescentes, eu estou na minha igreja. Acampamento eu só saio quando é muito raro, quando o pastor pede. O pastor João falou assim, você vai pregar na PIB de Niterói. Pastor, mas tem uma revolução, não pode ir, eu estou te liberando porque o pastor lá pediu. Aí é um pedido de cima. Está entendendo o que eu estou te falando? Mas eu já deixei de ir em muito 15 anos em acampamento. Já deixei de ir em casamento, porque a prioridade é a nossa galera. Então valoriza a sua igreja. Amém? Tira esse assunto, já queria falar um bom tempo isso, botei para fora, já te ensinei, agora vamos voltar. E eu fui pensando assim, meu irmão, esse é o motivo dele não ir amanhã, e ele seria importante amanhã lá.
Eu fiquei quieto, eu falei, não tem problema não. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Deus tem missões para mim e para você. A missão era clara, matar os amalequitas e matar o rei. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as missões que Deus está te dando? Quais são as missões? Às vezes, talvez, a gente não vive algumas missões e não obedece algumas missões, porque a gente está no muro aqui, ó. Estou no muro. Eu não sei se eu sou crente, se eu não sou, eu não sei de nada. Essa história do muro é muito conhecida, mas eu vou falar de novo, porque é bom você ouvir. Tem uma história que a pessoa estava lá em cima do muro, está aqui no meio, e quando ela olhava para um lado, ela viu os anjos desesperados, vem para cá, Deus tem o melhor para você, e bababá, e ela olhando os anjos desesperados, e ela no muro aqui, ela olhava para os capetas lá no inferno, é uma história, e ela olhava assim, e os capetas de boa, jogando lá, resenhando, tal, olhava para os anjos desesperados, vem para cá, e não sei o quê, aí ele olhava para os capetas lá de boa, aí ela chegou e falou assim, ô seu capeta, tudo bem? Aí o diabo, tudo bem, de boa? Seu capeta, quero te fazer uma pergunta. A galera do céu lá está desesperada, vem para cá, e você está de boa, estou aqui no muro e você está de boa. Por que você não está fazendo uma campanha pela minha vida? Aí o seu capeta olhou para ele, deu aquela risada, e falou assim, porque você está no muro, e o muro é meu. Se você está no muro, eu quero te informar que infelizmente você é do capiroto. Ninguém que está no muro vai para o céu não, filho. Ninguém que está no muro vai para o céu não. Tem muito adolescente nosso que está em cima do muro. Saul estava em cima... Gente, eu não me iludo com 500 adolescentes no culto, não. Eu falei hoje no F5 que a maioria dos nossos adolescentes não são avivados. Como assim avivado? Cheio de Deus, fome de Deus. Tem muita gente que vem para cá para brincar. Tem muita gente que vem para cá por causa do pós-culto. Tem muita gente que vem para cá porque a mãe e o pai não deixam para ir para outro lugar. A igreja, em vez de ser um lugar de crescimento espiritual, virou um ponto de encontrar amigos. Deus tem uma missão para mim e para você. Mas para você viver a missão que Deus tem para você, você precisa sair do muro. Uma segunda lição. Termine bem. Você vai perceber que Saul começou bem, como nós falamos semana passada. Saul começou bem pra caramba, ainda mais com um adolescente. Tem gente que está cheio de Deus, avivalista. No congresso, então, avivalista. Acaba o congresso, vira um turista. Está vindo o congresso aí, tu vai ver gente que não aparece em nada o ano inteiro. Aí no congresso quer ganhar, tudo bem, é melhor vir uma parte do ano do que não vir nunca. Alguma semente vai entrar ali. Ah, mas só isso é pouco. Aí tem gente que começa muito bem. Daqui a pouco vem um namoradinho, já vai te afastando. Vem uma namoradinha, já vai te afastando. Vem uma amizade, já vai te afastando. Vem uma conversinha nada a ver, já vai te afastando. Eu quero dizer para você que Deus quer que você vá bem até o final. Quero saber o seguinte, senhora, quantos anos a senhora tem? Aqui, isso. A senhora nasceu em abril. Nossa, por que a senhora não veio aqui em cima quando a gente orou? Vai fazer agora? A senhora sabe que as pessoas que nascem em abril são as melhores, né? A senhora vai fazer quantos anos? Eu quero te fazer uma pergunta. Fica de pé, por gentileza, querida. Com todo respeito. Aplauda o Senhor. Qual é o nome da senhora? Sueli? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tiver 72 anos, você vai estar no culto igual a irmã Sueli. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ser bênção na nossa vida. A sua vida aqui hoje abençoa a minha vida, viu? Pode se assentar. Vai dar por causa da sua neta, coisa boa. Deus abençoe a senhora, viu? Glória a Deus. Você vai estar aqui com 72 anos? Ou você vai ser mais um que se perdeu na juventude, mais um que se perdeu na adolescência, mais um que está afastado. Aí vai falar assim, quando eu era adolescente, eu ia lá na igreja. O evangelho não é para uma fase. O evangelho é para a vida toda. Eu quero ser igual a dona Sueli assim, meu irmão. Me imagina com 72 anos pregando. Moleque. Isso é lindo. Quem sabe eu venho aqui pregar. Já pensou? Eu vim aqui pregar num culto de adolescente quando eu tiver 72 anos. Vai ser lindo. Aí Davi já vai ter até neto, né?
Louvado seja Deus. Deus vai dar uma varoa crente de Deus para o Davi. A Vivian não gosta quando eu falo isso, não. Ué, mas já estou orando pela varoa dele, filho. Já profetizo. Tem umas canané aí que só Jesus. A Vivian não gosta, não, quando eu falo essas coisas. Vamos para o terceiro lugar. Então você vai terminar bem, amém? Amém ou não amém? O que é bom para você pode ser desobediência para Deus. Fala com o amiguinho do lado. O que é bom para você pode ser desobediência para Deus. Fala com o amiguinho do outro lado. O que é bom para você pode ser desobediência para Deus. Do versículo 8 ao 12, se você olhar, Saul começou a desenrolar com Samuca, com o profeta, mas eu separei o melhor dos bois, dos bezerros gordos, o que era inútil eu destruí. Aí o profeta vem com um facão, tramontina. Deus se arrependeu de botar você como rei, você é desobediente, não sei. Saul não pegou, não obedeceu a missão e falou assim, não, isso aqui não, isso aqui é bom. Isso aqui não, isso aqui é bom. O que é inútil eu mato. O que não é inútil ao meu ver, eu mantenho. Sabe qual foi o problema de Saul? Sabe quando começou o fracasso de Saul? Quando ele quis fazer as coisas do jeito dele. Nós não temos que fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que fazer as coisas do jeito de Deus. E eu te pergunto, você está fazendo as coisas do seu jeito ou do jeito de Deus? Todo mundo que eu vejo fazendo as coisas do seu jeito quebra a cara. Namoro do meu jeito, quebra a cara. Futuro do meu jeito, quebra a cara. Amizades do meu jeito, quebra a cara. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Talvez você quer namorar um rapaz e não é da vontade de Deus. Talvez você quer namorar uma menina e não é da vontade de Deus. Vou te contar uma experiência. Eu e Vivian começamos a namorar, eu tinha 18 anos, ela tinha 15. Então, eu estava esperando um ano, eu entendi que ficar era errado, então eu estava um ano sem ficar com ninguém, esperando, me consagrando, só trabalhando para Jesus. Falei, Senhor, o Senhor vai me honrar, eu vou me dedicar no Teu reino, e o Senhor vai me abençoar. Então, eu lia a Bíblia, orava, buscava, servia, ajudava, e apareceu a Vivian. Eu falei, opa, bênção, ainda me deu mole, louvado seja o nome do Senhor, né? É verdade, ela olhou para mim, pô, magrinho, estiloso, simpático, bonito, cheio de Deus, eu quero, esse é meu. E aí está aí, ó, está até com filho agora. E aí, muito bem, nós oramos 3 meses. Quando acabou os 3 meses, sem beijo na boca, quando acabou os 3 meses, eu tinha falado com o pai dela, que ia orar com ela, se ele liberava a gente orar. Quando acabou os 3 meses, eu fui falar com ele, ei, meu sogro, a gente pode namorar, a gente vai obedecer as regras, aquela coisa toda e tal. Aí ele falou assim, não, acho que não é bom vocês namorarem, não. Falei, pô, por que não falou lá no início? Esperou passar 3 meses, fiquei pensando, né? Falei, pô, 3 meses. E aí eu lembro que eu fui levar a Vivian na casa dela, a gente nunca tinha se beijado, nada. E eu falei assim, Vivian, nesses 3 meses eu te conheci, eu já te amo nesse tempo, mas a gente não vai namorar sem o seu pai permitir, porque seu pai é uma autoridade na sua vida. E ela falou, realmente não dá e tal. E ela saiu chorando, tipo, perdi a oportunidade da minha vida. E eu também saí meio chorando também. E eu entreguei para o Senhor. Falei, Senhor, não te deu? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Tal. Passaram alguns dias, o pai dela falou assim, não, pode namorar. Quando a Vivian falou, filho, aleluia, era o gol do Mengão na Libertadores. Quando ele falou que podia, a gente já foi, conversou, orou, pá, beleza, estamos namorando, começamos a namorar. Mas o pai dela falou que quando não era para namorar, não era. E nós somos obedientes. Talvez seja por isso que Deus tem nos abençoado tanto. O que é bom para você pode ser uma desobediência para Deus. Era bom para mim namorar, mas o pai falou que não. E eu não vou arrombar uma porta que Deus não abriu. As bênçãos de Deus não vêm com arrombamento de porta. As bênçãos de Deus vêm na paz, no tempo do Senhor, direitinho, sem confusão. Amém? Saul não pensou assim. Não, o rei não vou matar, porque é o rei. Boi, vaca, carneiro, não sei o que, isso é bom, isso eu quero. Não, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Tem que ser do jeito de Deus.
não pode ser do meu jeito. Uma quarta lição para vivermos um tempo de bênçãos na nossa vida: cuidado com a falsa obediência. Fala com a pessoa do lado: cuidado com a falsa obediência. Fala com a pessoa do outro lado: cuidado com a falsa obediência. Saul era um mentiroso, safado, cara de pau, 7-1, filha da mãe miserável. Safado. Olha no versículo 13. Quando Samuel encontrou Saul, de maior cara lavada, cara de pau. Olha o que ele falou. Está lendo aí comigo? Profeta, o Senhor te abençoe. Eu segui todas as instruções. Gente, Saul seguiu ou não? E ele teve a cara de pau de falar o quê? Cara de anjo. Eu segui. Pecado duplo, como você falou. Desobedeceu lá e agora está mentindo. E aí o profeta fala assim: então que barulho é esse que eu estou escutando? Soldados são esses. Saul meteu para Samuel uma obediência falsa. E Samuel ficou chateado com o investimento que Deus fez na vida de Saul e o próprio Samuel fez na vida de Saul. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem feito com os investimentos que as pessoas estão fazendo na sua vida? O que é que você tem feito com o investimento do seu pai e da sua mãe? Quem é que faz curso de inglês? Teu pai e tua mãe paga? Paga, você está fazendo? Está fazendo a aula direitinho? Quem é que estuda em colégio particular? Teu pai e tua mãe paga. Se você repetir, teu pai e tua mãe tinha que te quebrar em amor. Te quebrar em amor. Meu irmão, tem noção do que é um pai e uma mãe pagar uma mensalidade o ano inteiro e um filho repetir? Pastor, então eu estudo em colégio público, eu posso repetir? Mesmo em colégio público, tem um baita investimento na sua vida. É dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, é não sei o quê. Eu também estudei em colégio público. Estudei em colégio particular até a 8ª série, dali para frente foi em colégio público. Estudei no Barcelona, o almoço era uma delícia. Eu comia na escola e comia em casa. Magrinho, ó. Aleluia. Pô, delícia. O pessoal jogava tangerina, eu pegava e comia, filho. Ficar jogando comida fora? O que você tem feito com o investimento dos seus pais? A avó veio no culto por causa da neta. São investimentos, gente. O que você tem feito com o investimento dos seus líderes? São investimentos, gente. Domingo, tem um monte de GPS, 4 horas da tarde, 5h30 da tarde, 7 horas da noite. O pessoal larga a família, você sabia disso? Eu liderei GPS durante 12 anos. Sem parar. Meu irmão, tinha dias que eu estava um caos, exausto. E o GPS era lá em casa. Com um gato, com banguela, com soluço, com inicia, vinha dormindo no quarto. Já tive GPS 4 horas, já tive GPS 5h30, já tive GPS 7 horas. Então eu entendo perfeitamente o que é isso. O que você tem feito com o investimento que o seu pastor tem feito em você? Tem igreja que não tem nem pastor. A nossa tem pastor só para a tua faixa etária. E na hora do culto tu fica conversando, mexendo no WhatsApp. Sabe o que você está fazendo? Pegando investimento e jogando na lata do lixo. Não é fazer mensagem, se gasta tempo, tá? Você não chega aqui, vou falar qualquer coisa. Eu não consigo. Tem horas que eu gasto 8 horas fazendo uma mensagem. Tem dias. 8 horas fazendo uma mensagem. Tem dias que são 4 horas. Tem dias que são 6. Tem dia que são 2, depende do dia, do que Deus vai dando. Aí na hora do culto eu mexendo no WhatsApp, você é um ingrato. Teu pai e tua mãe limpou muita fralda sua. Eu já perdi as contas de quantas fraldas eu limpei do Davi. Meu irmão, tem umas fraldas que são sinistras. É o que o pessoal chama de cocô bomba, filho. Hoje eu acabei de limpar o Davi. Eu acabei.
tudo direitinho. Sou especialista em limpar fralda agora. É um dom que Deus me deu. Quando eu acabei de limpar, ele fez totô de novo. Falei, Davi, não é possível, meu filho. Por que você não fez há 2 minutos atrás? Mas eu acho que ele faz de propósito. Eu vou testar meu pai. Meu irmão, vou falar um negócio para você. Talvez teu pai e tua mãe pensem, eu vou ter dificuldade do Davi ser desobediente. Eu vou ter dificuldade. Eu falo, moleque, eu limpei tuas fraldas. Tu não sabia nem peidar sozinho, eu tinha que fazer massagem na tua barriga. Agora tu está pensando que tu é quem? Tu vai falar, meu irmão, vou ter dificuldade. Quem é pai e mãe tem essa dificuldade também, levante sua mão. Não é possível. Se eu largar o Davi lá, ele morre. Se a Vivian parar de dar TT para ele, ele morre. E ele vai meter bronca para cima de nós. Ah, moleque, baixa a bola em nome de Jesus. Aí você com 14 anos, metendo migué para teu pai e para tua mãe. Uma vez, uma adolescente veio para o culto com um vestido de crente, mas por debaixo do vestido tinha um top e um shortinho de pagode. Essa adolescente meteu um migué para o pai e para a mãe, fingiu que estava no culto, foi para o pagode ali no Irajá Atlético Clube. Me falaram, eu fui atrás. Cheguei lá, vou embora às 3, teu pai e tua mãe estão no culto, e você vai contar para eles aonde vocês estavam. Veio falar baixo, tu fala baixo, porque eu estou aqui como teu líder te amando, e eu espero que teu pai e tua mãe te disciplinem direitinho. Aí ela veio, botou o vestido de crente de novo, veio para o culto, sentou do meu lado, que eu falei, eu só entrego vocês na mão do seu pai e da sua mãe. Aí veio uma pessoa da igreja, a Tati, eu lembro como se fosse hoje, a Tati passou do nosso lado e falou assim, nossa, mas que vestido de crente, hein? Por baixo, era o pagode, topzinho, shortinho. Deixa eu falar um negócio para você, você pode enganar todo mundo, meu irmão. Você pensa, eu engano o pastor é maior otário. Eu não cuido da tua vida não, cara. Eu tenho que cuidar da minha vida. Ah, pode me enganar, pode enganar teu líder de GPS, pode enganar teu pai e tua mãe, mas tu não engana Deus não. Deus está vendo quem tu é, cara. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o preço que eu pago, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, a minha vida mudou. Então tem gente que estou enganando todo mundo, contigo mesmo. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando o investimento e jogando no lixo, igual Saul. Deus chama uma geração para obedecer e não para discutir. Saul quis discutir, brother. Não é para discutir, é para obedecer. Uma quinta lição. Para você viver uma vida de bênção, aceite correção. Fala assim comigo, aceite correção. Fala com a pessoa do lado, aceite correção completa. Fala para o outro lado, aceite correção completa. Fala, aceite correção. Meu irmão, Saul poderia ter sido humilde, mas ele não era humilde. Ele era soberbo. Vai dizer a Bíblia que ele montou um monumento em sua própria honra. Que vaidade, né, mano? Honra não se pede, honra se recebe. E aí o que vai acontecer? Samuel vai dar uma chamada nele, ele pode dizer, perdão, foi mal, errei. Se arrepender de verdade. Ele não aceitou a correção. Essa geração não gosta de ser corrigida. Se alguém chamar a sua atenção, sai da igreja, a pessoa sai da igreja. Antigamente os pastores orientavam em amor, quando necessário, até davam uma bronquinha no amor, e o pessoal ficava feliz, amava. Hoje você não pode chamar a atenção do filho de ninguém. Eu vou falar um negócio para você. Se alguém chamar a atenção do Davi, eu vou ser grato. Bons tempos eram aqueles diáconos,
Ficava dentro da igreja, vendo os filhos dos outros correndo, fazendo bagunça, que até beliscava o filho dos outros. E os pais e as mães estavam de boa. Está fazendo bem agora? Não estou falando que tem que beliscar ninguém, não. Mas antigamente os pais olhavam assim, está querendo bem no meu filho, está querendo bem na minha... Eu lembro que uma vez eu fui chamar a atenção de adolescente, estava conversando no culto, a mãe veio brigar comigo. E eu falei para ela, em amor, no amor, eu falei, querida, você quer o quê? Que eu bata a palma? A senhora está me ensinando que é certo o que eles estão fazendo? Primeiro que já está errado que eles são teus filhos e a senhora não está tomando conta deles como deveria. A responsabilidade maior não é minha. Você que tem que cuidar do seu filho no culto. E não está cuidando direito, porque está fazendo bagunça. Se eu estou chamando a atenção em amor, é porque eu quero que eles sejam melhores que nós. Agora, a senhora quer o quê? Que ele fique fazendo bagunça no culto? Eu lembro uma vez que eu dei uma orientação, isso é extremamente normal. Eu lembro quando eu era adolescente, o pastor Natan falava direto, estou proibindo os adolescentes de sentarem na galeria. Eu converso direto. Quê? Quantas vezes eu tinha um diácono numa porta, na outra eu ia subir. Não pode, o pastor não deixou. Estava conversando muito lá embaixo. Aí quando a gente melhorava, ia para a galeria. Aí passava o tempo, começava a zoar no culto, descia de novo. Quantas vezes? Eu lembro uma vez que eu falei, está proibido a galera. A mãe veio reclamar comigo. Falei, minha irmã, você vai sentar do lado dele? Não, então vamos deixar como está. Porque teu filho está atrapalhando o culto de alguém. Eu lembro uma vez que uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, seus adolescentes são bagunceiros, são rebeldes. Eu trouxe um visitante para o culto de domingo, lá na galeria o visitante falou assim, eu nunca mais volto nessa igreja, eu não consegui ouvir a pregação porque eu tinha um adolescente na minha frente falando o tempo todo. Esse adolescente pegou, molhou a língua no inferno, fez assim, no inferno, veio para o culto e falou assim, eu vou atrapalhar o culto de alguém. Eu vou conversar o culto inteiro, foi usado tanto pelo capeta, que eu vou conversar o culto inteiro, que o visitante nunca mais vai pisar na igreja, e a culpa é minha. A mãe dele quer que eu faça o quê? Bata a palma? Parabéns. Porque uma pessoa poderia ouvir a palavra de Deus, mas você foi instrumento de Satanás. E não ouviu a palavra porque você não deixou. Que bênção. Eu tinha a maior vontade de um dia, quando o pessoal estivesse cantando aqui no louvor, todo mundo começasse a conversar para ver se é bom. Mas o pessoal cantando, todo mundo começasse a conversar. O pessoal do louvor vai ficar maluco. Que história é essa? Eu lembro uma vez que a nossa liderança na EBD fez isso. Nós pedimos para muitos líderes irem e nós pedimos para os adolescentes apresentarem. Quando eles começaram a apresentar, a gente tocou um terror na aula. E aí, Filipão? E não sei. Os adolescentes começaram a ficar assim. Aí outro grupo, a gente zoando, tacando bolinha um no outro. Tocando terror na apresentação dos adolescentes. Aí quando acabou, a gente falou assim, é bom? Vocês ficam assim no culto, vocês ficam assim no GPS. Aí ele, não é bom não. Aprendeu na marra. Nós precisamos aceitar correção em amor. Eu aprendi a aceitar a correção. Tem líder que não gosta de ser corrigido, só está fazendo besteira e não quer ser corrigido. Postam as coisas no Instagram, nada a ver. Um monte de coisa nada a ver, não quer ser corrigido. Tem um monte de adolescente que posta as coisas no Instagram, nada a ver, não quer ser corrigido. O outro não sei. Gente, correção é amor. Amém ou não amém? Sexta lição. Quer viver uma vida de obediência? Deixa de ser teimoso. Fala com a pessoa do lado, deixa de ser teimoso. Com a pessoa do outro lado, completa, vai. Meu irmão, Saul teimou de novo. No versículo 20 a 22, ele vai falar assim, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão, guardei os soldados, os despojos, o melhor, para consagrar o Senhor. Mano, Saul teve chance de melhorar e não melhorou. Você está entendendo isso? O profeta deu uma nele, aí ele tentou. O profeta deu outra nele. Saul obedeceu ou não, pessoal? E ele está falando que ele obedeceu? Meu Deus, não obedeceu. Eu quero dizer para você que Deus não honra pessoas teimosas. Fala com a pessoa do lado. Deus não honra pessoas teimosas. Meu irmão, teimosia é uma desgraça. Teimosia é uma desgraça.
eu falo. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, enquanto eu estou falando, fica de boa. Eu estou falando é porque eu te amo. O dia que eu parar de falar, aí tu vai ficar preocupado. Porque o dia que eu parar de falar, é porque eu não estou nem aí mais para você. Eu vou falando, vou falando, vou falando, vou falando. E quem ama, fala muitas vezes. Pai e mãe fala toda hora. Por que pai e mãe fala toda hora? Porque eu já converso com o Davi, filho. Já vou orando, conversando. Agora eu estou na vibe de apresentar a família para ele. Cada dia eu apresento um membro da família. Ó, filho, fulano é assim, para você já ir se acostumando, você entender como é que funciona. E eu já vou orando também, já vou ensinando algumas coisas. Tem gente, meu irmão, que é teimosa. Eu tive um primo, Marcelo, que foi tão teimoso, tão teimoso, tão teimoso, que morreu com um tiro na cabeça aos 18 anos. E eu lembro, presta atenção, meu primo começou a usar droga, meu primo começou a roubar, meu primo foi preso, lá em Rodilândia. Eu tinha 8 anos de idade, eu lembro quando meu primo foi solto pela primeira vez. Aí pegaram eu e o Michel, que a gente era novo, botaram a gente na sala com ele, aí meu pai, minha tia, meu tio Manelzinho, que já morreu, um monte de tio junto para dar aquela lição para os mais novos verem, entendeu? Discipulado na prática. E minha tia chorando, dando bronca no meu primo, pô, você roubou, você não precisa disso. E ele lá, a cabeça, não vou fazer mais. Roubou de novo, foi preso de novo. Meu primo tinha a mania de brigar. Na época era Furacão 2000, a número 1 do Brasil. Mano a mano liberado, lado A e lado B. Meu primo era metido a brigador. Um dia, ele foi para o baile, teve uma briga, ele arrebentou o cara. Aí o cara falou assim, tu é bom de briga, mas tu não tem peito de ferro. Aí ele falou assim, tu me espera aí que eu vou voltar. Aí meu primo, pode voltar e traz mais gente contigo, porque sozinho eu te quebro. Meu primo não levou fé. O cara voltou, uma pistolinha velha, um tiro na cabeça, morreu. E eu lembro, eu estava lá na casa da minha tia, quando a pessoa veio correndo contar para minha tia que meu primo faleceu. Ele chegou voando, tia Maria, Marcelo morreu com um tiro na cabeça. Minha tia desmaiou na hora. Bum, caiu. Falei, meu Deus, já morreu o primo, agora vai morrer a tia. Sabe por que morreu? Porque ele foi o quê? Teimoso. Se ele ouvisse o pai e a mãe, na primeira que ele fizesse, não ia morrer com um tiro na cabeça. E o primo Marcelo, ele era maneirão, cara. Gente boa. Só que foi teimoso. Saul tentou desenrolar, mano. Não, mas eu separei o melhor para fazer um sacrifício. Aí vem um texto lindo, 1 Samuel 15, 22. O profeta fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, eu estou no pecado, mas eu canto bem. Para de pecar, porque Deus não quer saber da tua voz, Deus quer saber da tua vida. Eu estou no ministério, no erro, meu irmão, Deus quer a tua vida. Deus não quer a tua habilidade, teu talento, tua voz, sei lá o que você faz. Deus não quer que eu pregue somente. Deus quer a minha vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Deus te chama para obedecer. Saúl deu mole. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa dos meus talentos. Obedecer é mais importante do que fazer parte de um ministério. Tem muita gente que está no ministério, mas não obedece. Uma penúltima lição, para você viver um tempo de bênção do Senhor, viva um arrependimento sincero. No versículo 24 a 25, Saul fala que pecou, teve medo por causa dos soldados, e ele implorou o profeta para voltar com ele. Saul não se arrependeu nada. Ele queria que o profeta estivesse perto, porque andar com um profeta naquela época era status. Samuel era o brabo da época.
Então, quando eu andava com um profeta, indica que eu estou perto de Deus. Tem gente que pensa que andar perto de pastor é estar perto de Deus, não tem nada a ver. Andar com pastor agrega valor. Andar com pastor é bênção, andar com líder é bênção. Agora, eu tenho que andar com o meu pastor, eu tenho que andar com os meus líderes com a motivação certa. Não, eu vou andar perto da Sara, porque se eu andar perto da Sara, eu vou ter muitas oportunidades. Ela vai me botar para me falar no GPS, eu vou dar um quebra-gelo. Quem sabe eu dou uma palavra, quem sabe eu viro o líder. Então eu estou andando com ela com a motivação errada. Não, eu vou andar com o meu líder, eu vou andar com o meu pastor, porque eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero ser parecido com Jesus. Essa é a motivação. Não é não, as pessoas vão ver que eu estou andando com fulano, as pessoas vão ver que eu estou... Não, não é isso. Saul não se arrependeu. E aí foi interessante, que ele falou, não, fica comigo aqui, e tal, vamos comigo até ali, não sei o quê. E aí o profeta, quando vai embora, Saul pega a roupa dele, e a Bíblia vai dizer assim, da mesma maneira que o meu manto for rasgado, o seu reinado está sendo rasgado diante de você, e será entregue para uma pessoa melhor. Ah, mano, foi lindo, Tramontina, facão, rasgou o manto, rasgou o reinado. Toda vez que a gente é desobediente, algo do Senhor é rasgado na nossa vida, a gente perde algo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, Deus tem alguém melhor que você, Deus tem alguém melhor que eu. No versículo 27 vai dizer assim, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele, e o manto rasgou, e Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou para alguém que é melhor que você. No mundo do esporte, sempre se levanta alguém que é melhor que o outro. Quem lembra do Hamilton? Ainda está correndo ainda da Fórmula 1, o cara ganhou várias vezes, o cara é brabo, mas agora não está ganhando mais. Saiu da McLaren, está na Ferrari, já está ficando mais velho, e já está, ó, terceiro lugar, quarto lugar, já tem os novinhos lá agora voando, e ele não consegue mais ganhar como ele ganhou a vida toda. Por quê? Porque chegou o momento, talvez fez a escolha errada, mas eu quero dizer para você o seguinte, pode vir alguém que quebra os recordes dele. Ayrton Senna era brabo, verdade. Aí veio o Michael Schumacher, brabo. Aí o pessoal falava, eu lembro na época, ninguém vai superar o Schumacher. Ele é um fenômeno, ele não sei o quê. Aí o Hamilton veio, superou. E vai vir alguém e vai superar ele. Porque a vida é assim, e no reino de Deus é assim. Então você pensa assim, mas ninguém é como eu no ministério. Eu já ouvi uma pessoa falar assim, se eu sair o ministério acaba, porque eu sou o ministério. Humildade sempre, a soberba não. Coração em mim, tudo é vaidade. Uma pessoa virar e falar, eu sou o ministério? Eu não sou ninguém, sou apenas um servo. O que você é? Um servo. Eu gosto muito da história do jumentinho. Me amarro. O pessoal do louvor pode se posicionar já. Qual é a história do jumentinho? O jumentinho está levando Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. E todo mundo, hosana, hosana. Aquela adoração. E o jumentinho compõe o pouso. Caramba, eu sou alguém, hein? Sou sinistro. Aí o jumentinho chega em casa e fala com a mãe jumenta, mãe, o pessoal em Jerusalém me ama. Eu sou o cara. Mãe, a senhora tem que ir comigo lá em Jerusalém. A senhora vai ver como eu sou adorado. Aí a mãe, não, meu filho, não é bem assim. Você precisa entender, não sei o quê. Não, mãe, a senhora tem que ir. Aí o filho jumento leva a mãe jumenta. Quando ele chega na entrada de Jerusalém, o pessoal taca ovo, pedra, é uma história, ok? Ovo, pedra, ele sai correndo. Aí o filho, não, mãe, mas ontem me adoraram, ontem hosana, não sei o quê, adoração. Aí a mãe jumenta fala assim, meu filho, eu tentei te dizer, as pessoas não estavam adorando você,
As pessoas estavam adorando quem você carregava. Você estava carregando Jesus. Tudo que aconteceu de bom ontem foi por causa de Jesus. E eu quero dizer para você que tudo que acontece de bom na minha vida é por causa de Jesus. Tudo que acontece de bom na sua vida é por causa de Jesus. Só estão acontecendo coisas boas porque você está carregando Jesus. Nos basta ser somente o jumento que carrega Jesus. Que ele cresça e eu diminua. Eu quero encerrar. Para mim basta ser o jumento que carrega Jesus. Se alguém perguntar, pastor, o que você é? O jumentinho que carrega Jesus. E eu quero morrer sendo o jumentinho que carrega Jesus. Amém? Quem quer ser comigo o jumentinho que carrega Jesus? Você nunca imaginou que você levanta a mão para falar que quer ser um jumento, né? Aleluia. Mas é um jumento que carrega Jesus. Amém, igreja? Olha para mim. Saul tinha tudo para ser uma potência, mas teve o seu reinado rasgado, porque foi desobediente. Eu quero encerrar passando um vídeo, e depois desse vídeo eu termino com a aplicação. Pode passar o vídeo, por favor? Conseguiu? O vídeo? Flavizinho, você é a primeira, enfim. Felizmente. É pro teu bem. É pra evitar hemorragia, tá? Tá bom. Ai, mim. Ai. Ah, filho, papai tá aqui, filho. Tá tudo bem, filho. Tá tranquilo, doeu, né? Só um Doeu. pouquinho, viu? Ah, doeu, né? Doeu, né? Doeu, filho, Doeu, mas já parou, né? Momento fofura, né? Pode acender a luz de novo? O Davi tinha acabado de nascer. Não tinha nem uma hora que o Davi estava nascido. E a moça falou assim, eu tenho que dar uma injeção aqui agora, que é para isso, aquilo. Aí a Vivian falou assim, eu não quero ver. Aí eu falei, pode deixar que eu estou lá. E eu sempre escutei dizer, quando a mulher está grávida, se o marido falar muito com a barriga, o neném grava a voz do pai, e quando fala, ele para de chorar. E eu estava nessa expectativa, né? Então eu falava muito com o Davi na barriga, orava e tal. E eu falei assim, quando o Davi nascer, quando ele começar a chorar, eu vou falar com ele, ele vai parar, né? Poderia me frustrar, mas eu falei muito, eu tentei. A primeira coisa, quando o Davi nasceu, quando ele deu um chorão, filho, papai está aqui. Ele parou de chorar, eu falei, caraca, isso é sério, uau, maneiríssimo. Fiquei muito feliz quando eu falei, ele parou de chorar. Aí ele ia tomar a injeção, eu falei, caraca, mano. O moleque acabou de nascer, já vai tomar uma injeção. A vida é dura, meu irmão, é desse jeito. Aí eu pensei assim, vou começar a falar com ele, mano. Quando ele tomar a injeção, ele vai ouvir a voz do pai e vai parar de chorar. Não deu outra. Quando ele tomou a injeção, deu 2 chorinhos. Quando eu comecei, filho, papai está aqui, papai está aqui, papai está aqui. Você viu que ele engoliu o choro? E parou na hora. Meu irmão, Deus falou comigo ali. Deus falou comigo assim, William, na vida você vai tomar pancada, você vai tomar injeção, mas você precisa ouvir a minha voz. Quando você ouvir a minha voz, o choro pode parar. Quando você ouvir a minha voz, o milagre pode acontecer. Ser obediente é ouvir a voz do Pai. Talvez você não está ouvindo a voz do Pai. E por isso está vivendo coisas que não agradam ao Senhor.